então, doutora, aproveitar, você tocou num ponto aí de um problema bem sério e eu tenho visto muitas pessoas, até aqui em casa eu tenho uma situação dessa, que estão sofrendo nesse momento de quarentena, a questão da insônia, sabe? Quando é uma vez ou outra, acredito que não é tão preocupante, né? Mas quando vira uma coisa assim, quase todo dia, tendo insônia, é um dos sinais de alerta de que as coisas estão erradas, né? Que alguma coisa está errada. O que que você tem para dizer para a gente, assim, uma dica prática, enfim? Às vezes, assim, você veio uma vez aqui na nossa cidade, em Paranaguá, você deu uma palestra para nós, na Pastoral da Educação, e você até trouxe umas dicas, eu achei muito interessantes. Os professores comentaram depois que, colocando essas dicas em prática no dia a dia, por exemplo, assim, a questão do respirar, né? Então, você falou de coisas muito simples que qualquer um de nós pode fazer em casa, né? E evitar transtornos maiores, né? No restante do dia. Sim, Então, se você sim. quiser falar um pouquinho sobre isso, né? A questão primeiro da insônia, o que que você tem de falar para a gente aí que pode ajudar no processo, né? E essas dicas simples que você já passou para mim e para outras pessoas aqui, vale a pena partilhar com mais pessoas. Ok. Sabe que nesse período, né, de isolamento social, algumas coisas, fizemos avanços, né? Claro, sempre estamos avançando. Eu Sim, nunca acredito que a gente está evoluindo, muito ao contrário, estamos sempre na direção da evolução, né, do progresso. E uma das gratas surpresas é essa possibilidade de comunicação por vídeo, enfim, com o mundo inteiro, que foi ficando cada vez mais comum, né? Eu tenho atendido pessoas de várias partes do globo, né, do planeta. Então, tem paciente na Alemanha, paciente na Itália. Essa semana atendi pacientes da Itália, da Espanha e da Alemanha. E a queixa, insônia, né? E eu não vou falar dos nossos daqui, porque eles também têm a mesma queixa, né? Então, como queixa principal, a insônia, ela está se tornando praticamente quase que maioria, né, das queixas nos consultórios em geral. A gente vive um momento muito complicado, né? Porque além de termos os nossos conflitos, nossos próprios conflitos, que são os nossos internos, né? Com as nossas questões práticas da vida, como fazer, como é que vai ser, né? E depois de tudo isso, e durante isso, enfim. Isso tudo é uma questão de conflito nosso, né? Próprio, que cada qual tem a sua, digamos, particularidade. Mas tem a questão do conflito que é planetário, né? Está todo mundo vivenciando uma mesma situação, que podemos até chamar de energética ou vibracional, para ser um pouco mais holístico, né? Mas, de certa forma, vivenciando a mesma temática, o mesmo problema, né? Então, nós podemos dizer que existe um ruído planetário que tem o mesmo tom, não tem um tom diferente. Então, o sujeito está lá na Alemanha, tem um barulho, um ruído que está exatamente igual àquele que nós estamos vivendo aqui. Portanto, a queixa, ela é planetária, né? Então, essa queixa, nesse momento, ela tem um contorno diferente daquilo que a gente enxerga como em outros momentos, né? Isso porque, além dos conflitos internos, tem esse conteúdo que nós podemos chamar de inconsciente coletivo, né? Que mesmo que nós não queiramos estar com ele, ele está conosco. Nós estamos envolvidos em tudo isso, não tem como blindar isso, né? Esse padrão, então, de dificuldade de estabelecer, de certa forma, um escudo ou um isolamento nesta parte, a gente não consegue. Então, a gente tem o isolamento social, que são essas medidas todas muito práticas, que são necessárias para conter o avanço muito rápido da doença, né? Covid-19. Mas não tem como isolar o inconsciente coletivo. Então, inconsciente coletivo, todos nós estamos mergulhados, recebendo essas informações, principalmente enquanto nós estamos dormindo. Então, perceba que a grande maioria dos pacientes até consegue adormecer. A grande maioria das pessoas conseguem adormecer, mas lá na madrugada despertam, né? E esse despertar da madrugada exatamente está associado a
capacidade que nós temos durante o sono de entrarmos em contato com os nossos conteúdos internos, né? E esse inconsciente coletivo que está entrando por todos os nossos poros, afinal de contas nós sentimos isso, vemos isso, cheiramos isso o tempo inteiro, né? Então é nessa hora, fugir, né? não tem como fugir, então é nessa hora em que temos um contato mais íntimo com esses conteúdos que eles acabam por, de certa forma, tomar conta desse estado que nós chamamos de vegetativo há pouco tempo, que está associado ao sistema nervoso autônomo, né? E nesse momento, quando a gente toma contato com esses conteúdos, nós despertamos. E em boa parte, não se sabe por que despertou. Simplesmente eu acordei. Acordei e não tenho nada para pensar. Sim, não tem nada para pensar. Mas o inconsciente tem uma série de conflitos que precisam ser resolvidos. Embora saibamos que estes conflitos não serão resolvidos da nossa forma, né? Porque existe um envolvimento de variáveis que nós não conseguimos controlar. Antes um pouquinho eu estava falando que esse momento é um momento diferente, né? Por ser diferente, obviamente, o trato tem que ser diferente, a condução tem que ser diferente. E, obviamente, as questões associadas à atividade física, né, o consumo de energia real e não só mental durante o dia, portanto, tem que ter uma atividade física, tem que ter um gasto energético real, uma boa alimentação, observando os cuidados associados aos horários, não comer muito tarde, não exagerar, enfim. Situações que nos levam, né, por condicionamentos a respirar muito mal, que foi o que você introduziu ali atrás, que também é algo muito importante. Mas nesse quesito tem a questão dos conteúdos que nós tomamos contato e vivenciamos durante o dia, né? Então, ontem eu escutei de uma pessoa que... foi até dessa paciente que mora em Barcelona, na Espanha, me falando que estava com insônia e estava muito preocupada com as coisas da política do Brasil e com a pandemia, e que ela até tinha sonhado com o Donald Trump, que ela queria que o Donald Trump ganhasse a eleição para continuar com a limpeza que ele está fazendo. Para mim não me interessa a orientação política dela, enfim, mas o simples fato de ela ter que acordar na madrugada e lembrar do Trump e desejar que ele ganhe a eleição para continuar com a limpeza, ele está fazendo mal para ela, ele não é legal para ela, né? E eu tentei convencê-la que ele não é legal para ela. Falei, deixa esse camarada lá fazendo a limpeza dele, né? Deixa ele fazer a limpeza dele e faça você a sua, que é se livrar um pouco dele. Porque ele está te contaminando, está te intoxicando. Então, nesse momento, e essa é uma tarefa de certa forma complexa, que é tentar se eximir, se isentar em alguns momentos, né, em algumas situações, do conflito vivido pela humanidade, né? Esse exemplo dessa senhora de ontem, na paciente, que está lá fora, ela está lá fora, mas ela está lá na Espanha, está preocupada com a política do Brasil, está preocupada com a política dos Estados Unidos. Então, as pessoas estão constantemente fazendo uma autointoxicação. Por que é autointoxicação? Porque ela pode evitar isso. E aí, ali atrás, quando nós falávamos do que tipo de possibilidade ou que tipo de capacidade nós temos para nos protegermos desse momento vivenciado, esse é o único escudo que nós podemos fazer, né? Que é tentar filtrar ao máximo a informação que nós temos contato, tentar filtrar ao máximo aquilo que realmente é importante para nós, né? Então, enquanto existe essa escalada quase que inconsciente, né, de perturbação, porque a pessoa vive uma perturbação constante. Ela entra numa frequência, e a frequência é um algoritmo, né, que está sempre mandando para ela sempre a informação que ela já buscou e vai de novo, e de novo, de novo. Ou seja, a pessoa está num ciclo vicioso. Então, aquilo é um agente nocivo, aquilo adoece, né? Então, nesse momento, eu vejo que a grande maioria das pessoas que também têm essas situações de insônia estão também dentro, né, estão submetidas a um controle externo que as mantém dentro de uma situação de dificuldade relacionada a como processar, de que forma processar aquilo que recebe de informação. Então nós temos os conflitos que são pessoais, né,
esses nossos conflitos pessoais já são bastante para a gente conseguir tratar, e no momento de isolamento social é o momento que nós temos mais contato com os nossos conteúdos, né? Portanto, é o primeiro movimento, é o primeiro estopim, né, do processo de ansiedade, de insônia, que é tentar tratar aquilo que nós temos como conteúdo e que, de certa forma, ficou embaixo do tapete por muito tempo. E aí, quando a gente se encontra mais sozinho, ou com a redução das relações interpessoais, a amizade, até as relações de trabalho, as relações, então isso fica muito evidenciado. É como se nós estivéssemos o tempo inteiro cercado por espelhos, né? A gente está o tempo inteiro olhando para a gente. Vai pegar uma água, lembra de um padrão seu que eu preciso melhorar isso. Você vai fazer alguma coisa, eu preciso melhorar aquilo. Enfim, então cercado de espelhos, não tem como fugir, né? Isso já não é fácil, né? E a gente está tendo a oportunidade de vivenciar essas situações todas e crescer com isso, né? Então, eu preciso melhorar ali, eu vou fazer isso já, não vou deixar para amanhã, né? Porque a grande maioria das situações de adversidades ou de incômodos, nós podemos fazer sozinhos, né? Que são pequenas coisas, como você falou há pouco, né? E as coisas mais complexas, a gente pode até precisar de ajuda. Mas se conseguirmos fazer primeiramente, né, os primeiros passos de evolução própria, né, de percepção e progresso próprio, isso aí já é maravilhoso, né? Agora, à medida que esse padrão, essa situação, que já não é simples, né, que o isolamento social traz, se associa a uma situação de alteração ou perturbação ou de presença de agente nocivo que é planetário, que aí eu vou chamar dessas intoxicações que as pessoas estão sendo submetidas, aí a coisa piora, né? Então, basicamente, né, os mecanismos que vão levando, né, o organismo a fazer esse desequilíbrio, eles podem ter situações que são associadas a fatores internos e fatores externos, né? Esses fatores internos é o que a gente acabou de falar. Os fatores externos é essa possibilidade ou essa situação toda de envolvimento que cada um de nós pode ou não, né, estar, né, sendo impactado por esses, enfim, mecanismos, essa realidade que é muito dura, né, e que, de verdade, para mim, tenta escravizar, né, e escraviza as pessoas, né, escraviza as pessoas. Então, nesse momento, né, para além daquelas dicas que são muito generalistas, né, em relação à ansiedade e insônia, a necessidade de se manter mais protegido desses elementos todos, esses fatores todos externos, é fundamental, né? Essa necessidade, eu digo, é como se fosse um remédio. Estou te dando um remédio aqui que vai melhorar a tua capacidade de sistema nervoso, que vai te auxiliar a aproximar-se de um sono mais profundo. Agora, a manutenção disso e reestabelecimento do padrão ideal depende muito daquilo que o agente, que antes chamado de paciente, né, precisa, né, doar ou investir, enfim, para que esse processo seja realmente completo, né, integral e duradouro, né? Não tem como ser diferente, né?